Então, os intempéries, né, do casamento, as circunstâncias difíceis, vão moldando o nosso ser esposa, de modo a ficarmos muitas vezes tão amargas, né? Tão murmuradoras, tão reclamonas, sem nem perceber que é um lugar tão maravilhoso, como a música vinha falando. É um bom perfume para Cristo ser esposa. Porque Jesus comparou o laço dele com a igreja, a sua noiva. Então, Jesus valorizou o que é não ser esposa. E ele falou que a noiva ia ser adornada, né? Tem toda essa questão na palavra de Deus. Estamos aqui para nos submeter a esse lugar novo para muitas, para algumas que já passaram nessa mentoria, estão pela segunda vez, porque ela realmente faz efeito, né? Que é a Priscila, que está aqui. Eu quero até que ela também dê o testemunho dela um pouquinho daqui a pouco, né? A Cris Caetano está aqui da minha equipe, que sempre me acompanha também. Quero dar uma boa noite à Priscila Sabino, já é a segunda vez que a gente está juntas, né, Pri? Quer falar um pouquinho? Não? Raquel Moretti, né, que também fez a experiência do lar, está aqui com a gente. A Thaís também está aqui, né? Mentora também do Experiência do Lar, ela já é mentora, né? Eu fico muito feliz porque ela vai poder passar isso para as mentoradas dela, né? Foi um treinamento que a gente fez juntas e ela se tornou mentora do Experiência do Lar. Ela fez três turmas de Experiência do Lar e não conseguia se tornar mentora. Veio para Dani Fortuna deu um empurrão nela, ladeira abaixo, e aí ela já está, eu acho que na quarta turma dela do Experiência do Lar, né? Louvado seja Deus por isso. E a Raquel, que também está aqui, temos duas Raquels, Raquel Moretti e a Raquel Doutorado. Eu acho que não é doutorado, não, é Bambini, né? Me confirma aí, Raquel. Bambolim, desculpa. Acho que é o nome dela. Priscila está na sala com o marido, tá bom. Tá. Só não deixa ele ouvir muita coisa, viu? Beleza. Gente, eu sei que tem mulheres que ficam muito ansiosas por maridos ouvirem nossas aulas. Porque vocês querem ser impulsionadas por eles, querem ser, assim, aplaudidas. É isso aí, amor, você está fazendo algo que vai melhorar, né? O nosso casamento, tudo. Mas ainda não é tempo de chegar nesse lugar. Por quê? Porque vamos desafiar 30 dias de oração. Então, pode ser que isso seja um ruído, um atrapalho para aquilo que Deus quer fazer na vida do seu marido. Então, fica no silêncio da noite, né? Fica no silêncio, orando em tempo de oração, nesse tempo. Faz feito a rainha Esther. Não seja apressada, não seja, assim, aquela mulher ansiosa. Não. A rainha Esther, ela tinha uma grande missão. Tinha que convencer o coração do rei a salvar o povo. E o que foi que ela fez? Ela reuniu o povo para orar e jejuar. Ela não chegou correndo no rei e cobrou um monte de coisa para ele. Não. Ela, com muita sabedoria e prudência, primeiro ela orou, depois ela fez jejum com o povo, depois ela fez 3 banquetes. Olha o que essa mulher fez. Então, temos que ser desafiadas nesse tempo a permanecermos em silêncio, esperando que o próprio Espírito Santo faça todas as coisas. Ela também está participando, é bambolim mesmo, acertei. Então, a gente está esperando que o Espírito Santo faça todas as coisas para que o Senhor, assim, trabalhe com permissão, com singeleza, com leveza na vida do marido de vocês, tá? Quero também deixar aqui meu beijo para a Dalânia, que está chegando agora também. Beijo, minha querida, deve estar vindo do trabalho. Então, mulheres, nosso primeiro capítulo que a gente viu ontem foi o ser esposa. Eu vou trabalhar 2 capítulos hoje, porque nós vemos o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? E esse capítulo 1, ele é o capítulo que dá aquele impacto na gente. Parece que dá um soco no nosso estômago, dizendo assim, olha, o que tu está vivendo não é nesse padrão, é outro que eu quero te apresentar. Mas
É difícil a gente se colocar muitas vezes nesse lugar, como eu vinha falando para minha filha, porque nós fomos moldadas pela circunstância em que muitas vezes nosso marido nos tratou, em que nossa mãe nos falou que deveria ser daquele jeito, a amiga passou um conselho dizendo que a gente não tem que ser besta, e tantas coisas que rondaram o nosso ser esposa. E eu vejo, sim, como o Senhor, nessa mentoria, tirando todos esses ruídos, como se ele cercasse cada uma de vocês. Eu vejo nesse tempo ele cercando vocês, aparando assim, ó, para que vocês recebam direto dele. E não de A, B, ou C, ou D, nem da Dani, porque eu não sou parâmetro para ninguém. O Senhor Jesus é o parâmetro de vocês. Mas por que a Dani está aqui? Então, fazendo essa mentoria com vocês, porque eu me perguntei isso no carro, porque eu não queria entrar nesse lugar. Eu disse para Jesus, Jesus, essa é a mentoria que mais me dá trabalho. É um lugar que eu tenho que estar sempre em oração. Gente, eu tenho que entrar em propósito meia-noite todos os dias, porque meio-dia também estou com propósito com vocês. Então, eu tenho que encontrar um lugar de cobertura na minha vida, porque senão todas as setas vêm, ó, para mim. Principalmente as que vão ao meio-dia, né? Por isso que é meio-dia. Se você ainda não sabe por que nós temos a oração meio-dia, porque meio-dia é um tempo de guerra na Bíblia. As setas do inimigo voam meio-dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e a fidelidade dele a cada noite. Então, o horário de meio-dia é uma porta aberta para as trevas, ó, começar a atirar. Eu não sei se você percebe, mas meio-dia é o horário mais confuso das casas, das famílias. É aquele horário de troca. Então, é o horário que muitas vezes tem mais discussões. É aquele horário que a gente está muito confusa nos pensamentos, porque nós estamos muito corridas. Então, esse é o horário ideal que o Senhor encontrou para a gente orar todos os dias, tá? Quando a gente fala, né, desse ser esposa, e a autora ela coloca isso muito bem, ela decidiu tomar um posicionamento. Ela também vinha de um casamento já muito frustrado. O divórcio rondava o coração dela, porque o divórcio ele vai nos envolvendo aos poucos. É como se a gente fosse encontrando justificativas para ele. Nós apresentamos muitas razões, mulheres. As razões são as mais lícitas, creiam. Tem razões que as mulheres me apresentam que eu digo assim, meu Deus, realmente isso não tem como. Mas o Senhor Jesus, para ele, o matrimônio é sagrado. Para Jesus, sempre vai ter uma solução. Porque a solução vem dele. Só que muitas vezes nós não queremos esperar. Porque o nosso posicionamento, mulheres, vai depender de um tempo de espera. Quando eu falava sobre honra, eu falava de honra de uma maneira seguinte. Você tem dois viés sobre a honra. Você pode esperar a honra cobrando ela das pessoas, ou você pode esperar a honra aguardando no Senhor. Você tem essas duas opções. E o mundo vai te apresentar, começa a cobrar a honra. Cobra a honra do teu marido, ele tem que te honrar. E você não pode ser uma passarela para ele pisar, não. Você tem que cobrar dele a honra. Só que nós estamos aqui não para fazer o viés que o mundo nos pede. Nós estamos aqui para fazer o viés daquilo que Cristo vai nos pedir. E Jesus vai dizer assim, eu fui aquele que foi chicoteado no caminho até a cruz. Passaram por cima de mim, me tropeçaram. Tudo que aconteceu com Jesus é passível de acontecer conosco também. As trevas vão nos levar ao limite das coisas. Satanás, ele vai te levar no limite dos teus pensamentos. Ele vai esmagar você com todas as razões do mundo, assim como a autora falou. Ela disse assim, que para ela tinha todos os motivos do mundo para ela não orar pelo marido. Porque já havia anos que ela vinha brigando.
Quando ela começou a orar pelos filhos, e esse foi o despertar dela, ela começou a ver uma mudança na vida dos filhos. Quando ela orava especificamente por cada área da vida do filho dela. E ela disse assim: se com meus filhos deu certo, então com meu marido também vai dar. Por mais que eu esteja magoada com ele, por mais que eu esteja assim, querendo um lugar de afastamento, o Senhor está me trazendo para um lugar de orações específicas. E aí, esse lugar do ser esposa é um lugar muito difícil de atuar, de andar, porque é o lugar onde nós muitas vezes começamos a juntar mais feridas. Por exemplo, nossa mãe. Nossa mãe falar uma coisa, a gente consegue perdoá-la mais fácil. Mas quando o nosso marido fala a mesma palavra que a nossa mãe falou, é difícil perdoar. Por conta da convivência. E por conta de ser também uma área que é mais bombardeada pelo inimigo. O nosso casamento, mulheres, é a área mais bombardeada pelo inimigo. Não existe outra área que não seja essa. Porque quando ele destrói, né, um matrimônio, ele termina desfragmentando a família inteira. A relação pais e filhos fica afetada. A relação da mulher com ela mesma, a autoestima dela fica afetada. O cuidado, a forma que o homem tem de se sentir cuidado, protegido pela mulher, também se quebra. O sacerdote que o homem exerce quebra também. A mulher virtuosa também vai quebrando pelo caminho. Então, tem muitas coisas que são quebradas. Até que o Senhor reconstrua todos esses laços. Leva tempo. Eu conheço mulheres que já passaram por um divórcio e reconstruíram sua vida, mas não foi tão fácil. E a gente precisa entender qual o papel que o Senhor nos quer nisso. E quando a autora apresentou, ela disse assim, eu tive que tomar uma posição. E quando vocês vieram aqui e se inscreveram nessa mentoria, é porque algumas já vieram com um casamento um caco, assim como o meu estava. Eu cheguei também ao fundo do poço. Eu cheguei há 3 anos fora da minha casa, eu mesma saí. E eu sei a dor que é sair. E o Senhor me deu autoridade para falar nisso aqui no Ser Esposa, porque eu fui reconstruída nesse lugar. Porque eu digo para ele, pai, por quê? Por que tantas mulheres escolhem outras? Ele disse, não, filha, porque eu te dei autoridade nessa área, porque eu reconstruí ela dentro de você. Não foi pelo amor do meu marido, não, que essa área foi reconstruída, não. Foi porque Jesus tinha um plano comigo nessa área. Então, ele me atraiu. Ele me atraiu de uma forma tão profunda que numa tarde, em pleno encontro de casais, e aquele encontro de casais era a minha última chance que eu tinha dado para o meu marido. Eu disse para ele, não tem necessidade mais de ficar junto. E ele, pelo amor de Deus, vamos nesse encontro de casais, vamos. Se lá a gente vê realmente não der certo, a gente se separa na segunda-feira. A gente divorcia. E naquele encontro, na primeira tarde que eu estava naquele lugar, num quarto sozinha, que meu marido tinha saído para resolver coisa de som, eu dormi, descansei uma tarde inteira. Por isso que é importante descansar, para você ouvir a voz do Senhor. Você precisa estar descansada, é algo que é vital. E aí o Senhor me falou, Daniele, renuncia tudo. E eu disse, renunciar o quê, Senhor? Que tem para renunciar? Renuncia o teu eu, o teu ego, e volta para a tua casa. E quando eu renunciei tudo e voltei para o meu lar, eu abria meus armários, eu me lembro que eu abri os armários de casa, eu sem emprego, tive que renunciar a tudo. Gente, eu renunciei tudo para voltar para casa. E aí, eu abri os armários, o Senhor dizia assim, filha, não é tempo ainda de você sair. É tempo de você reconstruir. Olhe para as suas louças. Olhe para todas elas. Você não tem um par de louças que não seja quebrado.
A sua vida está toda quebrada, Daniel. E eu preciso reconstruir você. Eu preciso reconstruir o seu ser esposa, eu preciso reconstruir sua maternidade, eu preciso reconstruir até a tua identidade. E foi assim que o Senhor me atraiu. Levou quanto tempo, Dani, isso? 3 anos. Eu passei 3 anos para ser reconstruída. Não foi fácil. Não foi fácil. 3 anos só em casa, reconstruindo cada lugar, cada pedacinho daquilo que tinha sido quebrado. Era como se fosse um quebra-cabeça todo desmontado. Eu estava toda desmontada. E o Senhor foi. Quanto tempo eu fiquei fora de casa? 3 anos. Eu passei 3 anos fora de casa, indo e voltando em viagem. E depois o Senhor me botou só em casa. E eu fiquei 3 anos só em casa. Sem trabalhar fora, sem nada. Só reconstruindo. E esse tempo que eu fiquei fora de casa, meu marido foi perdendo a autoridade dele no trabalho, na igreja, foi perdendo, foi se esvaindo. Aquilo foi como se ele não conseguia pegar com as mãos, porque a uma só carne com ele estava distante. E quando eu voltei para minha casa, o primeiro lugar que o Senhor me ensinou e que a gente vai estudar é submissão, abaixo da missão. A gente vai estudar isso muito forte em uma das aulas. Prepara teu coração, porque essa é a aula mais difícil. E foi esse lugar de submissão que a autora também entrou. Lugar de submissão, a gente não entra como a gente quer entrar num carro e ir embora. No lugar de submissão, a gente consegue entrar em oração mesmo. E quando eu me coloquei abaixo da missão do meu marido, e Priscila está aqui para garantir as minhas palavras, meu marido começou a ganhar uma autoridade como líder, que o nome dele foi soltado em muitos lugares. Mas precisava, Daniel, estar abaixo da missão. Ajudando ele. Quando o marido não é cristão, a gente vai trabalhar isso também. Em algumas das aulas a gente vai trabalhar sobre isso, tá? A mulher tem que ter prudência dobrada. A prudência tem que ser dobrada, porque não pode ser cobrança. Tem que ser pela vida, apresentando a sua vida, tá? Então, a gente vai trabalhar isso também. Então, a gente precisa, mulheres, entender esse lugar de ser esposa como um lugar que ninguém vai poder tomar posse. Só você. Você vai precisar tomar posse. Seu marido não é cristão, você é uma só carne com ele do mesmo jeito. E eu conheço uma amiga, né, a pastora Gilela, muito amiga, que na época o marido dela estava desviado, ainda era drogado. Mas ela tomou tanta autoridade, porque ela estava engajada, ela estava sendo diligente no reino, que ela disse, eu não vou aceitar, Senhor. Ele é uma só carne comigo, e o Senhor vai trazer a minha carne para o meu lado. E ela orava nesse sentido, tá, mulheres? Faça essa oração assim também, o Senhor, seja específica. Senhor, ele é uma só carne comigo, e eu estou contigo. Então, arrasta ele para o lado de cá. Arrasta ele para Jesus. Porque eu sou uma só carne com ele, eu tomo posse desse lugar. Enquanto você não tomar posse do lugar espiritual que você tem, você não vai trazer o seu marido. Se você ficar falando, e desdenhando daquilo que ele pratica, daquilo que ele acredita, você nunca vai conseguir trazer ele, porque quem convence é o Espírito. Você precisa entrar no lugar de tomar posse do seu ser uma só carne. E aí, ó, pedir para Jesus atrair a ele para esse lugar, de ser uma só carne em Cristo Jesus com você, tá? Então, a autora vinha discorrendo muito sobre isso, né? Ela dizendo assim, o maior problema que eu enfrentei no nosso casamento foi o gênio do marido dela. Tem mulheres que têm um marido um gênio difícil, que o que ela fala, o marido desdenha, ele rebate, ele não faz, ele faz ao contrário, faz de pirraça. Era igual exatamente como o marido que a Stormy O'Mart tinha. O marido, enquanto ela trabalhava muito sozinha, pelos filhos, né, fazia por onde,
o marido não acompanhava, o marido entrava em guerra com ele. Então, ela vivia profundamente magoada. Ela não queria o quê? Perdoá-lo. Primeiro passo desta mentoria, do ser esposo, é você escrever tudo aquilo que teu marido faz e não te agrada. Todas as palavras que ele proferiu e feriram teu coração. E dali você fazer uma ponte de perdão para o Senhor Jesus. Você perdoar ele vai te colocar as suas orações sendo ouvidas pelo Senhor. Você pode passar 30 dias aqui comigo, escute isso. Você vai passar 30 dias orando pelo seu marido, mas se você não partir de um lugar de perdão, não vai adiantar nada. As orações não vão subir. Você vai estar perdendo tempo. E quando eu falei isso, a minha amiga Priscila, que está ali, ela foi a primeira, porque ela fez a mentoria passada. Ela foi a primeira a tentar pegar a bagagem dela e ir embora. Mas nessa mentoria não existe desistências. Na experiência do Léo, até deixa as mulheres desistirem. Mas aqui não, ó. Porque aqui o Senhor trouxe cada uma de vocês para nós nos ajudarmos em oração. Isso é tão forte que é o lema da nossa mentoria. O lema da nossa mentoria está na página 23 desse livro, dizendo assim: aprendi que a melhor coisa para o nosso casamento foi manter parceiras de oração, com quem eu orava todas as semanas. Hoje creio que isso é vital para o nosso casamento. Encontrar mulheres parceiras de oração pelos casamentos. Isso faz uma diferença enorme, por isso que você não está autorizada a pegar a sua bagagem e ir embora. Você vai permanecer aqui, porque aqui você tem um propósito com esse grupo. A sua oração vai fazer efeito para mim, para a Raquel, para outra Raquel, para a Cris, para a Adriana, para a Dalânia, para a Priscila, para a Thaís, para a Pri. A sua oração, quando subir como cheiro suave, vai levar de todas nós juntas. Porque estamos no mesmo propósito, aliançadas até o dia 31 de outubro. Por isso, se você está assim chateada, magoada, sem querer perdoar ainda, levando as coisas como tem que ser, eu estou aqui para ver o que é que vai dar, eu prefiro que você pegue a sua mala e siga com a gente. Nem todo mundo vai no primeiro pelotão, mas todas nós vamos chegar até o fim, em nome de Jesus, amém? É sobre isso, tá? Pri, você está aí? Deixa eu ver se ela está. É a Priscila Moachá. Tem duas Pri também, meu Deus do céu. Pri, dá o teu testemunho para as meninas, quando você chegou na metade da mentoria. Oi, meninas, boa noite, né? Meu nome é Priscila. Eu acho que a gente estava na metade, eu acho que estava, né, por volta do 10º dia, mais ou menos. E, assim, o inimigo levantou mesmo, assim, meu marido queria tomar o telefone, porque ele não queria mais saber desses grupos de oração o dia todo, né? E aí eu falei para a Dani, não, Dani, não aguento mais isso aqui não, ó, toma, não, pode tirar meu nome de lá que eu não vou mais não. E aí ela falou, fica firme, nós vamos entrar agora em oração por você, eu vou colocar no grupo. E todas as meninas, né, começaram a orar e a interceder por mim naquele momento. E aí eu permaneci firme, não foi por mim, né? Foi o Senhor que é Ele que traz o sustento, né? Então é muito importante que a gente possa estar lendo o livro e muitas vezes vai vir muitas coisas para a gente não ler, para a gente não orar, mas é muito importante que a gente esteja orando, porque é a oração que nos fortalece, é estar ali no grupo,
orando umas pelas outras, que vai nos fortalecendo. E vale muito a pena, vale muito a pena. Estou aqui de novo, né, Dani? E o Senhor tem muita coisa para fazer no nosso meio e através de nós. Então, peça socorro, né? Quando tiver difícil, coloca no grupo. Meninas, me ajudem em oração. Tenham esse coração disposto, porque eu acho que quando a gente ora, né, pelo marido, Deus está trabalhando em nós também. Ele está trabalhando em nós, está melhorando tudo. Então, vamos ficar firmes aqui, que estamos só no começo. Hoje é só o segundo dia. Por que eu decidi fazer de novo? Eu acredito que na primeira vez, né? Eu acho que ainda tem mais alguma coisa para o Senhor fazer, né? E a gente nunca para de orar, né? Então, é sempre bom. Coisas novas, né? Novo tempo. Eu lembro que naquele dia eu mandava mensagem para a Priscila, e eu lembro que até o marido dela, né, proibiu um pouco o celular, porque ela estava, né, fazendo as orações ali. Ela disse: Dani, eu não tenho como nem pegar no celular para fazer as orações junto, então foi bem difícil. Mas ela conseguiu terminar, ainda tem algo para o Senhor fazer, né, sobre a vida dela. Ela está fazendo a outra mentoria também comigo, e aí eu disse: Pri, vem para cá, porque eu senti do Senhor que você também precisa passar novamente nessa mentoria, né, para o Senhor te dar algo novo, né, também. Sim, hoje à tarde Peraí, que ela tá operada, tá, gente? Aí toda hora tem que vir me perguntar o que pode comer e o que não pode. Filha, hoje eu consegui comer bom. Peraí, tá, gente? Porque ela tá operada, então eu fico com medo. Toda hora ela vem aqui perguntar se pode comer isso ou aquilo. Oh, meu Deus. Pois é, ela tá operada, minha bichinha, mas ela vai ficar boa em nome de Jesus. Então, meninas, então esse pedido de socorro no grupo é super importante. Coloque lá, não sinta vergonha. Meninas, orem por mim. Tem intercessores intercedendo por vocês também. Olha, a filha da Raquel, lindinha também. Beijo, 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 coisa linda, meu Deus. Então, peçam esse pedido de ajuda. Se ainda há algo que você não consegue perdoar na vida, né, conjugal, que aconteceu no passado, entre nesse lugar com o Senhor, num lugar de contrição. Pergunte para Ele: Senhor, o que falta ainda para o meu coração liberar isso? Liberar esse perdão profundo. E eu conseguir dali para frente caminhar. Como diz minha filha, né? A mais novinha que entrou aqui, ela disse: mãe, quando Jesus nos perdoa, ele joga aquilo no mar do esquecimento. Uma criança, gente, de 6 anos, disse isso. Mas por que nós adultos não conseguimos? Né? Porque as feridas são muito fortes. E a gente precisa entrar num lugar de realmente de contrição com Jesus, como se ele fosse apagar tudo assim dentro de nós, para nós conseguirmos caminhar dali para frente. Então, ore sempre nesse sentido. Nesse início, o seu maior desafio vai ser apontar essas áreas que precisam de perdão. Vai ser um lugar muito doloroso, vai ser um lugar que vai te machucar. Às vezes vai te amassar, como Esther foi amassada. Mas é necessário passar nesse lugar. O caminho de Emaús foi necessário para os discípulos verem Jesus ressurreto. Não foi fácil para eles. Eram muitos questionamentos. Mas por que Jesus foi crucificado? Ele não merecia aquilo. Imagina quantos argumentos não foi feito naquele caminho. Um caminho de 11 quilômetros. Jesus caminhou 11 quilômetros com os discípulos.
E os discípulos fizeram todo tipo de argumento, de razões, justificativas. Você também pode estar assim, cheia de razões, justificativas. Mas o Senhor quer fazer um algo novo, entende? Ele quer pegar toda essa dor e transformar num algo novo para ele. Dani, como é que vai se transformar em um algo novo? É como se o velho homem ficasse novo novamente? Sim. É como se você tivesse sido lavada verdadeiramente pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que muitas coisas ficam, resquício fica. Ficam muitas coisas, mas o Senhor é capaz de fazer uma obra completa. Só Ele é capaz disso. Só Ele é capaz de dizer assim, filha, eu lavei naquela cruz o meu sangue por você. Eu vou fazer uma obra completa. Agora você precisa entrar nesse lugar de perdão, porque o perdão vai depender de você. A gente bota tudo muito na conta de Jesus, né? Só que tem a nossa parcela também. E eu sei que tem mulheres aqui que passaram em vales muito difíceis e muito deserto profundo na área do casamento. Mas o Senhor quer fazer um algo novo. Ele quer como se fosse adornar-nos novamente. E esse capítulo de Ser Esposa vem trazendo isso. Onde estava o nosso coração quando casamos? Estávamos no coração puro, santificado naquele momento. Não haviam ainda perspectivas ruins ou uma fase difícil. Havia o desejo de sermos casadas para sempre. E onde foi que isso morreu dentro de nós? Onde foi que isso se esvaiu? E o Senhor está chamando assim, filhas, voltem para esse lugar, de santificar o coração de vocês, de torná-lo puro novamente, assim quando vocês casarem. E essa atitude vai nos ajudar a entrar justamente nesse lugar de perdão. As coisas não vão mudar do dia para a noite porque você decidiu perdoar. Elas podem até piorar, como foi o caso da Priscila. Momentaneamente piorou. Mas aquele que chamou você para uma boa obra fará ela completa. E Deus quer isso. Ele quer de nós corações retos, puros, santificados. O coração que há pecado, sem perdoar, ele não habita. Não entra. Esposas valiosas. Ela também está mais uma vez, né, Cris? Cris, você consegue também dar o testemunho? Eu vou ler o testemunho da Cris aqui também. Esposas valiosas, eu também estou mais um. O marido dela está lá. Estou mais um tempo de oração com vocês e a Dani, mas eu fui recrutada, chamada e convocada no outro grupo a usar armas e a ser esposa pelo que ora pelo marido que estava no deserto e não tem valor a gratidão. E não tem valor. Gratidão a você, Dani. Eu estou também aqui para aprender e viver também, ter um casamento aliançado e abençoado. Conte comigo. Beijo. Então, a Cris falou isso também. A Cris também tem passado por muitas lutas no casamento, que seu marido foi acometido, né, de um síndrome de burnout, e aí tudo mudou do dia para a noite, né? Eu também passei por isso. Meu marido caiu em depressão do dia para a noite, assim, minha casa, bum, foi por ares, e foi essa mentoria que me alicerçou, ela me deu um amparo, sabe? Ela me colocou num lugar, assim, tão, tão especial, nesse lugar de um coração puro, porque a gente vai se contaminando, né, pelas dificuldades. Então, manter um coração reto, puro, vai trazer integridade para o seu casamento. O Senhor quer casamentos íntegros, Ele quer usar casais, para que esses casais mudem a vida de outros casais. Mas muitas vezes o seu caminhar não condiz com isso. O seu caminhar é sujo. Você é a primeira que aponta os defeitos do seu marido para as pessoas. Você é a primeira que critica ele. Você é a primeira que tira ele do lugar de autoridade que Jesus tem na vida dele. Então, muitas vezes, somos nós que vamos, com as nossas próprias mãos, mulheres, colocar os nossos maridos nesse lugar.
Se tem uma coisa que o Senhor sempre fala comigo é, quando você, Daniela, não souber o que fazer, quando eu não falar contigo, eu vou falar com teu marido. E ele vai te dar a direção. Quando eu estava, eu posso falar isso para vocês, porque esse ambiente é fechado. No dia 10 de agosto desse ano, o Senhor me levou para um lugar muito difícil, um deserto que eu nunca tinha passado. Eu fui praticamente escorraçada de um lugar que o Senhor construiu comigo 5 anos. Eu entrei numa reunião de mentoras do Experiência do Lar na Europa. Eu fui para a Europa 2 vezes, saí da minha casa, fui para lá, implantei tudo. Mas aquelas mulheres, quando elas conseguiram um lugar especial, elas disseram assim, em plena reunião, como eu estou com vocês aqui, ó. Daniele, você não pode fazer mentoria de Experiência lá na Europa. Esse lugar não pertence a você. Eu fiquei assim, eu fiquei tão chocada naquela hora, eu me senti tão rejeitada, que eu fiquei sem... Como aquelas meninas que tinham saído das minhas turmas me jogavam daquele jeito, assim. E eu fiquei, nossa, eu fiquei tão desnorteada, desamparada, e eu fiquei assim. E eu lembro que naquele mesmo dia eu ia para São Paulo ministrar no outro dia. Minha cabeça estava assim, ó. E eu disse, o que eu vou fazer agora, Jesus? E agora, Jesus, o que eu vou fazer? Não, pega o avião e vou para São Paulo. Eu cheguei naquele aeroporto, eu estava assim. O sentimento de rejeição foi tão forte que eu fiquei muito abalada. E quando eu cheguei, eu estava dentro daquele avião, sentada assim, e eu dizia assim, o que eu estou fazendo aqui dentro? Para de eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu ficava assim, se perguntando o que eu estava fazendo dentro daquele avião. E eu senti que o avião o avião não estava bem, o avião não estava legal. Ele estava meio travado, sabe? Tem alguma coisa esquisita com esse avião, mas o avião decolou. E eu chorava muito naquele voo. E a menina que estava do meu lado, ela me olhava e dizia assim, mas você está chorando tanto, amado, o que está acontecendo com você? Aí eu comecei a falar um pouco, ela disse, eu sou evangélica. Olha, a palavra que o Senhor está liberando para você é a pesca maravilhosa. Você está tentando jogar a rede de um lado e não está vindo peixe. Mas quando você jogar a rede do outro lado, vai vir peixe. E eu fiquei tão assim, maravilhada, que eu parei de chorar. Mas logo que aquele voo foi aterrissando, ele arremeteu. Pá! Em Congonhas. E eu disse, Jesus, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu e o senhor aqui. O que está acontecendo? Porque o senhor já me botou aqui dentro. Eu já estou num dia mais difícil, num dia mais difícil da minha vida, e agora eu tenho que passar por arremetida. Ai, meu Deus, estou arrancou. Pronto, até um dente que arrancaram aqui em casa esta noite. Dá, beijo. Então, aí ele disse para mim, filha, eu estou no controle de tudo. Tudo contribui para o meu bem. E eu estava muito abalada naquele dia, o avião depois pousou, tudo. E ele disse assim, estou fazendo um novo cálculo da rota contigo. E quando naquele dia, para concluir, eu me sentia perdida, eu disse para o meu marido, eu estou perdida. Não sei nem quais os pensamentos que estão rodando na minha cabeça. Jesus está aqui do meu lado, nesse quarto, mas ele só me olha, ele não fala nada. E aí, quando eu perguntei para ele, Senhor, fala comigo, me dá uma direção no dia de hoje, ele disse assim, liga para o teu marido, que ele tem a resposta. E aí eu liguei. Aí ele disse, minha filha, vai ficar tudo bem. Cancela tudo. Nós vamos marcar com tudo. E você vai entrar no discipulado na igreja comigo. Gente, de onde é que eu ia sair de mentora para discipulada? Nunca que eu ia ter essa opção na minha vida. Dani Fortuna ter essa opçãozinha lá? Nunca. Era Deus que estava falando através dele. Eu digo, Jesus, esse lugar. Jesus é esse mesmo. Esse lugar. Você vai ser discipulada agora, Daniela. Você vai entrar no lugar de ser discipulada. Aceite aquilo que eu estou fazendo com você. A Adriana Lobão está aqui. Eu liguei para ela no mesmo dia, no sábado. Adriana, tem uma vaga aí nesse negócio para mim, nesse discipulado?
Ainda faltava só uma vaga para ficar com o Renato. Eu digo, Deus, então é minha mesmo. Só faltava uma vaga. Todo mundo já tinha preenchido. Gente, desse mês que passou, Era sua, né, Dani? Era foi sua. a melhor coisa que me aconteceu. Me sustentou no meio da dor, assim, ó. O Senhor trabalhou obediência, submissão, amor ao próximo. Só coisa pesada. E eu sendo ali, ó, esmagada mais uma vez a chegar num lugar de perdão. Glória a Deus. Entrei em contato com todas elas. Perdoei todas elas. E eu me sinto livre e leve. Um mês, quase 2 meses depois, né? Então, muitas vezes, mulheres, o Senhor vai olhar para o teu marido e ele vai dar a resposta para o teu cabeça. Porque muitas vezes a sua cabeça está tão confusa, com tantos pensamentos passando, com tantas coisas acontecendo, que ele vai olhar para o cabeça e vai dizer, o cabeça agora vai ter prudência de decidir no lugar dela. O mesmo passo de fé que eu tive que dar quando eu comprei esse apartamento aqui, ó. Esse apartamento aqui, ele está no meu nome. Mas ele só chegou a estar no meu nome, porque meu marido que deu passo de fé. Eu não tive coragem. Quando chegou na hora de assinar os documentos, que eu olhei o preço do sinal e eu olhei o preço do financiamento, que eu olhei assim, eu digo, eu não tenho esse dinheiro, eu só tenho 5 mil reais para comprar. A pessoa também é louca, né? Vai comprar um apartamento de quase 1 milhão por 5 mil. Foi porque Deus disse que estava na hora. Ele foi muito claro para mim. Está na hora de você comprar o seu apartamento. Agora você não vai escolher. Eu não te dou permissão, Daniela, para você escolher. Quem vai escolher é ele. E eu vou colocar os olhos dele, os seus olhos, dentro dele. E ele vai escolher o que for melhor para você. Você crê? Eu creio. Quem não crê? Eu creio. Mas você não vai sair de casa para escolher nada. Ele foi em 15 apartamentos, meu marido foi. Só no último que ele veio aqui, e ele disse assim, minha filha, eu encontrei o apartamento ideal que você vai amar. Eu olhei para ele. Tem certeza que é esse? Tem. Então tá, eu vou lá. Gente, eu passei 10 minutos dentro desse apartamento. Meu marido apertou a mão do homem aqui na mesa da minha sala. Negócio fechado. Negócio fechado. Como criatura, vocês não tem 5 mil para entrar no apartamento. E eu olhava assim, eu achava aquilo tudo muito doido. Quando a gente chegou no financiamento, lá para financiar no banco, a mulher me olhou e disse assim, o financiamento foi aprovado no seu nome, senhora? Eu, meu nome? Tem certeza? Tenho, tá aprovado. Só tem um problema, eu tenho problema ainda. Tem, você tem que ter 175 mil em 2 semanas para você entregar o sinal. Eu, quanto? Eu disse, quanto? Eu dei um grito assim. Peraí, filha, tô terminando. E aí foi quando meu marido disse assim, minha filha, agora é o passo de fé. Assina o documento. Eu nunca assinei o documento, que eu me tremia tanto. Minha mão fazia assim, ó. E era eu que tinha que assinar. E ele disse, quando ele soltou aquela palavra, agora é o passo de fé. E aí eu assinei aquilo ali. Em 2 semanas, eu estava com 170 mil na minha conta. Os 5 mil que eu tinha foi a junção dos 175 mil, porque o Senhor quer a nossa parte, né? Ele quer a nossa semente também, para fazer o milagre completo. Entende? Então, muitas vezes, mulheres, que você estiver assim, se sentindo desnorteada do seu ser esposa, é o seu marido que muitas vezes vai te ajudar você a alinhar o plano de Deus. Amém? É sobre isso, né? E com relação à sua obra, o Senhor também vê que tem muitos maridos que estão ó, desalinhados com relação à obra que eles têm que fazer. E essa obra está relacionada com o sacerdócio.
E isso faz com que a gente fique em situação de vulnerabilidade. Uma mulher que não é amparada pelo marido, protegida, cuidada, amada, ela fica num padrão de vulnerabilidade, ela fica como uma presa fácil para o inimigo. Lembra que Eva foi uma presa fácil para o inimigo? Foi através dela que veio, né, toda a questão do pecado. Então, nós não podemos ficar nesse lugar. Nossa missão é orar por essa obra na vida dos nossos maridos, principalmente a obra da provisão. A provisão vindo deles. Eu sei que tem muitas mulheres que são arrimo de família, porque o marido tem uma dificuldade, tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Mas nossa missão é também orar para que os nossos maridos sejam esses cabeças por completo, não a cabeça faltando. Nossa cabeça não está faltando nada. Tem olhos, tem boca, tem nariz, tem cabelo, tem tudo. Então, nós temos que orar por isso. Orar para que o nosso marido também tenha essa direção do Senhor de provisão na nossa vida. Lugar de provisão. Tem muitos casamentos desequilibrados nessa área. Muitos casamentos. E para o homem, isso é muito importante. É um lugar que ele se sente respeitado quando ele está numa posição de provisão, de provedor. Né? Eu já pertenci a esse lugar em que eu ganhava mais do que o meu marido. E eu disse, Senhor, eu não quero pertencer a esse lugar. Eu quero andar no lugar em que ele possa ser o meu provedor. E o homem se sente respeitado nesse lugar. Ele se sente agradável no casamento quando ele faz isso. Mas meu marido entrou num lugar de procrastinação, ele não anda, ele está difícil, ele passa o dia deitado. Ele não está encontrando estímulo para sair e buscar essa provisão. Então, o seu lugar é mais ainda de oração. Dani, mas eu tenho um contrário na minha casa. Meu marido já é viciado em trabalho. Ele não dá atenção para a família. Não me dá atenção. Tudo dele é só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho. E eu quero te dizer, mulher, que também é muito difícil o marido assim. Meu marido já chegou nesse ponto um dia também. Que era só trabalho, era 12 horas por dia. Eu disse para ele, amor, pega a tua bagagem e vai morar na igreja. Porque praticamente você já está morando lá. É só montar uma tenda e ficar logo lá com Jesus. Feito Pedro fez a... Monta logo lá uma tenda na igreja e vai para lá. E ele veio me dizer no carro esse final de semana. Minha filha, os pastores que estão entrando num caminho que eles acham que a igreja é mais importante que a família, eles estão pecando contra Deus. Porque a palavra fala que a família vem em primeiro lugar. Gente, eu nunca tinha ouvido meu marido falar desse jeito. Porque assim, ó, de quem é esse homem, Jesus? Aí ele disse para mim, filha, tuas orações estão fazendo efeito. Eu já tive um marido que morou na igreja, quase morou na igreja. Entende? Então, eu olhar meu marido com um discurso desse, é porque as minhas orações já alcançaram o coração do Senhor, que já fez uma obra dentro dele, gente. Então, é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo que pedires em oração, crendo, vós receberá, você receberá. A palavra nos fala. Você precisa tomar posse desse lugar. Já ouvi meu marido dizendo isso também. Suas orações estão fazendo efeito. Olha aí. Olha você escutar do marido que suas orações estão fazendo efeito. Ontem eu me derramava no Senhor meia-noite, orando por vocês, orando por mim, eu chorava. Eu comecei a chorar tanto que meu marido saiu do quarto. E foi para ele, porque eu estava num momento de tanta conflição com o Senhor que eu não quis nem saber que ele estava dormindo. E aí ele respeitou esse momento, porque ele sabe que é importante. Ele sabe o motivo pelo qual eu estou orando. Entende? Então, a gente precisa ganhar o nosso lugar, esposa, no coração dos nossos maridos. Esse lugar que só nós vamos saber cascavilhar com o Senhor em oração,
Um lugar que você vai encontrar no coração dele. Um lugar que a área que ele tiver com dificuldade, você vai ajudá-lo. Entende? Então, é para isso que estamos aqui nessa mentoria, né? É para isso que estamos aqui. E finalizando, eu quero também deixar um tempinho para vocês falarem. Alguém quer falar alguma coisa já desses 2 dias? Eu sei que vocês não se conhecem muito ainda, mas quem quiser já falar alguma coisa, pode falar também, tá? Se alguém quiser dizer alguma coisa. Adri, quer falar alguma coisa? A Cris está lá com o marido, não pode falar. Thaís, se quiser falar, Dalânia, Raquel Moretti, Priscila, alguém quer falar? Tranquilo? Todo mundo está bem? Está todo mundo vivo? Essa mentoria é pesada. Para mim também, eu vim no carro, filha, como é que eu vou entrar nessa mentoria, filha? Aí ela disse, mãe, mas você desempenha seu papel tão bem, mãe, de ser esposa e mãe. Aí eu, meu Deus, de medo. Glória a Deus, né? Porque eu não me vejo assim. Eu me vejo num lugar, muitas vezes, tão difícil, né? Tão difícil que eu tento ajudar outras mulheres a prosperar nesse lugar, sabe? Como eu andei, eu saí das cinzas, assim, ó, tomando fôlego para sair. Porque eu realmente estava no meu ser esposa, totalmente deturpada. E o Senhor me alinhou muito quando eu escrevi o meu primeiro livro, que eu vou compartilhar com vocês lá no grupo agora à noite. Lá tem um capítulo sobre o ser esposa. É bem profundo, mas quem quiser ler, fique à vontade. Eu lembro que eu escrevi 2 aulas de ser esposa, porque eu estava assim, achando que era porque eu era essa base, né? Eu escrevi 2 aulas e disse, Jesus, não dá para mim isso aqui. Eu não vivi isso aqui, e eu não vou apresentar o que eu não sou, eu sou uma face. E aí ele disse, aí ele me deixou, larguei o computador, passei 2 semanas sem escrever. Numa tarde ele me encontrou e disse, volta, senta lá, que agora eu vou te dar as palavras. Eu escrevi 6 aulas numa tarde. O que eu passei quase 2, 3 dias para escrever uma aula do Ser Esposa sozinha. Com ele, eu passei uma tarde, escrevi assim, ó, na leveza dos pensamentos. E isso me alinhou de uma maneira que eu fiquei, assim, maravilhada. Porque não é pela nossa força que o Ser Esposa se estabelece. Não é pelas nossas palavras. Muitas vezes não é pelas nossas atitudes. Mas é como Deus vai nos ver. Você primeiro precisa ser adornado pelo Senhor, para que Ele faça uma grande obra em você primeiro. Para depois essa obra ser através de você. Só que a gente quer o contrário, que a gente quer orar e nosso marido ser logo mudado e a gente continuar do mesmo jeito. E o Senhor vai dizer, não, eu vou transbordar mais amor dentro de ti, mais paciência, mais domínio próprio, mais alegria. Quantas esposas já não esboçam a alegria de ver o marido quando ele chega em casa? Eu vou transbordar em você mais gentileza. Eu vou transbordar em você além do mais do que você possa imaginar. Para depois isso ser através de você e conseguir alcançar o coração do seu marido. Quando o Senhor me chamou novamente, porque eu só vivo no acosto, né? Eu vivo naquele acochado de Esté, assim, amassado do amassado, né? Eu já sou uma folha de papel sem precedente. Quando eu penso que está tudo bem, está tudo maravilhoso, minha sogra vem morar aqui. E o Senhor me dizia assim, enquanto tu não demonstrar o meu amor por ela não vai sair daí. Ela vai ficar aí. Porque o meu amor precisa se estabelecer na vida dela. E ela vai precisar transbordar desse amor também. Só que ela vai aprender com você, e comigo. Não, ela tem 6 noras. 6 noras. Mas foi você que eu escolhi para cuidar dela, no fim da vida dela. E você não quer um marido Boaz? Precisa passar no lugar de Ruth.
E quando eu me vi amassada, acolchada, e quando a situação estava mais difícil, que foi agora em julho, foi a situação mais difícil que a gente viveu aqui em casa com essa situação, minha filha chegou para mim, a mais velha, e disse assim, mãe, você vai entregar o seu lugar de Ruth de bandeja, mãe. Mãe, pega leve com vovó, mãe. Ela não vai sair daqui. Você não pode abandonar esse lugar, mãe. Esse lugar é seu. Gente, eu fiquei assim, ó. Eu me tremia quando a criança falava. Eu disse, Jesus amado. Porque a gente perde o senso, a gente perde a direção. A gente quer fazer com a força do nosso braço, de todo jeito, que aquela situação, a gente quer se livrar dela. A gente só quer dar um jeito de se livrar. Não sabe quem vai restar. Entre mortos e feridos não resta ninguém. E você pode estar desse jeito no seu casamento. Querendo jogar tudo pro alto. E não sabe quem vai restar no caminho. E o Senhor está dizendo, você não está aqui para fazer isso. Você está aqui para ter um momento de sensatez. Volte à tona a minha sabedoria, o meu discernimento, o meu entendimento, e você vai entrar num lugar de sensatez novamente. Então, para mim também não é fácil passar nesse lugar de ser esposa. Aceitar decisões que a gente vai trabalhar com submissão. É bem difícil, mas nós vamos conseguir chegar lá, tá? Ó, a Priscila compartilhou aqui. É bem pesado mesmo. Eu estou pedindo a Deus força porque estou sem vontade. É isso. Muitas mulheres chegam aqui assim, Pri. Não se culpe por isso, tá? Tanto que só iniciei hoje a leitura, apesar de ter recebido o livro na semana passada. Estou brigando comigo mesma, estou cansada e sem vontade. Nós começamos desse patamar, amiga. Faz parte. Você vai conseguir, porque tem muitas mulheres orando por você. Você vai conseguir pegar um ânimo novo, um lugar novo. E hoje eu quero que vocês voltem ao dia do casamento de vocês. Eu fui no casamento da Priscila. A Priscila estava muito feliz lá. Ela fez 2 casamentos, gente. E eu fui nos 2. Vamos lembrar desse dia hoje? Vamos dormir com esse dia na nossa memória? Vamos apresentar tanta alegria e perspectiva que tinha no nosso coração? Vamos voltar a esse lugar novamente? O Senhor está querendo nos adornar nesse lugar novamente. O lugar que lá, naquele dia determinado que nós casamos, que nós entramos como noiva. Eu vinha lembrando disso ontem na igreja. Eu disse, Jesus, quando eu entrei como noiva, minha respiração faltou. De tão emocionada que eu estava, de tão feliz. Eu estava realizando um sonho. E onde esse sonho foi parar? Então, eu quero hoje convidar você a trazer essa memória. A trazer à memória tudo aquilo que vai te dar esperança. Porque é essa memória que Jesus quer que a gente resgate. Então, vamos lutar por isso. Vamos lutar em oração, com vontade, sem vontade. Como diz o próprio Padre Massal, né? Vai sem vontade mesmo, que ele fala assim, pega a bagagem e vai sem vontade. Então, vamos caminhar. Estamos juntas, estamos aqui em oração. Fale no grupo o dia que você tiver mais difícil na sua vida. Gente, a Cris está aqui, a Cris sabe. Foi ano passado? Foi ano passado. Nós entramos numa vigília de oração. E eu orando pela Cristiane, de repente eu vi uma maca com o marido dela em cima. E eu disse, Cris, eu estou vendo uma maca, teu marido está apagado em cima dela. E eu comecei a descrever no mundo espiritual o que estava acontecendo com ele. Uma semana depois, ele parou o carro no meio da avenida, desnorteado, com crise de burnout. E ele foi apagado no hospital, em cima de uma maca. Minha amiga passou por tempos difíceis. O marido deixou o trabalho, ele é arrimo de família, assim, de empresário, né? E ela teve que tomar conta de tudo. Eu passei por estou passando com ela nesse vale, né? Então, cada uma vai ter a sua história. Cada uma vai ter o seu percalço, cada uma vai ter a sua ferida, para cada uma vai ser difícil.
Mas nós estamos aqui juntas para ajudar umas às outras a ter esperança no porvir. Porque Jesus é a solução. Nessa mentoria, nós vamos ver ele falando muito perto com a gente. Em nossos ouvidos, assim, ó, quando estivermos orando. Por isso que ele separou um tempo de vigília na sexta-feira. Na sexta-feira, vocês vão fazer o pedido de vocês de oração. E a gente vai orar por esses pedidos. E a partir de 11 horas da noite, nós vamos orar por esses pedidos. Não falte. Venha quebrado, do jeito que você tiver, junto os caquinhos que tiver pouco, mas venha. Porque essas vigílias são poderosas. O Senhor apresenta muita coisa nova. Tá, meninas? Vamos orar para a gente se despedir? Vamos vencer juntas, né, Cris? Vamos vencer juntas. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer a alegria do porvir. Tá? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos apresentado uma nova perspectiva, Senhor, do ser esposa. Pai, muito obrigada porque o Senhor falou tão profundamente aos nossos corações. Cada um de nós chegou aqui com uma bagagem completamente diferente, com frustrações, amargura, rancor. A amargura que se torna rancor já, Senhor. Nós chegamos aqui com muitas dores, Pai, nesse lugar. Chegamos deprimidas, chegamos como aquela mulher samaritana, muitas vezes sem nenhuma perspectiva. Mas cremos, Senhor, que ao teu toque, tudo novo fará. Aquele que crê será salvo em mim. É as que crerem que serão renovadas em mim. Pai, nós não sabemos, só sabemos quando entramos aqui, mas nós já cremos que vamos sair daqui de um lugar novo, renovadas no Senhor Jesus. E assim, Pai, nós buscamos no Senhor direção, estratégia, entendimento. Fala durante a noite com essas mulheres, fala em sonho, fala por meio de visão, Senhor. Faz todos os sinais para que elas vejam que o Senhor está trabalhando. Desde já, Pai, eu me coloco neste lugar, junto com elas, de orar pelos nossos maridos, para que o Senhor abra o coração desses homens. Se há algum mal ainda que resta neles, Pai, que o poder que é no nome de Jesus que caia por terra hoje. Se há algum tipo de vício, traição, bebida, o que for, Pai, que caia por terra hoje na autoridade do nome de Jesus. Satanás, pega a tua bagagem e sai dessas casas. Que haja uma transformação verdadeira, Pai. Eu me cubro agora com teu sangue, Senhor, lavada no teu sangue, o sangue do Cordeiro, para entrar neste lugar. Satanás, tu não tem autoridade para vir na minha casa, não cobrar nada. Porque Jesus já fez isso no meu lugar. Você não precisa entrar nesse lugar. Pode sair e levar a sua bagagem junto com você. Assim como todas essas mulheres que estão aqui. Leva, despeja tudo em cima dele. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, entrar nesse lugar de autoridade de ser esposa. Entrar no lugar de posicionamento. Mulheres posicionadas, lutando pelos seus casamentos em oração. É por isso que estamos aqui, Pai. E muito obrigada, Senhor, por essa nova perspectiva que o Senhor nos apresenta. Sustenta o nosso trabalhar. Sustenta-nos, Senhor, em oração. Quando a nossa carne estiver fraca, Senhor, fortalece o nosso espírito para que consigamos continuar. Fortalece aquelas que entrarem em jejum. Fortalece aquelas que entrarem no propósito de oração. Senhor, vem em nome de Jesus, Pai. Superabunda a tua graça sobre a vida dessas mulheres, sobre a minha vida. É assim, Senhor. Cobre elas com as tuas asas. Na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, cada um de vocês vão descansar. É tempo de descansar e orar. Descansar e orar, o Senhor assim diz. Descansa em mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração. Porque quando vocês despejam isso sobre mim, o fardo de vocês vai ficar leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por cada direcionamento teu aqui. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos até o final aquilo que começamos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Entenderam a direção, né? Descansar e orar. Descansar e orar. Quando tiver angustiada, descanse e ora. Descanse e ora. Pode falar, Priscila.
Alguém quer falar mais? Sim, vai ser incrível. Vai ser assim, vamos vencer muitas coisas. Muitas coisas, vocês vão ver muitos milagres acontecer, muitos. Não sei se vão sair daqui redondas, né? Mas vão sair com muitos milagres na mão, isso eu creio, porque eu tenho orado e o Senhor tem me mostrado, e Ele não me convocou para esse lugar em vão, até porque eu não queria entrar. E Ele disse, entre outubro, entre outubro, entre outubro, eu disse, Jesus, pai? Não, sou eu que estou ordenando, não foi nem pedindo, foi ordenando. Então, eu estou aqui, tá, meninas? Então, qualquer coisa, estamos aqui, minha equipe tá a Adriana, tá a Cris, peçam também para elas algum motivo de oração específico, a gente entra em contato com as intercessoras. Vou reforçar com elas, né, o pedido de vocês de oração, quando vocês tiverem pedido. Eu vou também passar o telefone delas para vocês, vou pedir a sua autorização para elas, tá? Para passar o telefone pessoal de vocês terem esse contato direto com as intercessoras, tá bom? Para ficar mais tranquilo e você fazer o seu pedido diretamente. Todas elas, vou repetir, todas elas tiveram o casamento restaurado, tá? Todas elas. O Senhor escolheu a dedo, 6 mulheres. Jesus é bom, né? Beijo, minhas queridas, até a próxima. Amo vocês, até segunda. Segunda não, sexta-feira a gente se vê, tá? Amanhã a oração